Ok, vamos dar início então, né, ao nosso estudo do capítulo 21. Vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar nosso estudo. Oremos. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos guiado para através de todos os capítulos que estudamos até aqui, e rogamos ao Senhor que teu Santo Espírito continue nos iluminando, para que a gente possa, Senhor, compreender mais desse capítulo que está chegando já no final do livro. Que o Senhor continue a nos guiar a cada momento, e que o Espírito Santo agora venha abrir nosso entendimento para a gente poder compreender esse capítulo tão importante. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós iremos iniciar esse capítulo 21 lá na página 273, né? Por quê? No último capítulo que a gente estudou, a gente viu, né, que foi falado acerca do sábado, né, como um sinal de Deus, o selo de Deus, e a gente viu como que o sábado realmente ele começa a ser o selo de Deus para o seu povo, não? O que é que Deus espera que o sábado seja para nós? E é isso que a gente vai agora retomar a partir desse ponto para outras questões, né? Então, ele vai começar o capítulo dizendo exatamente isso. Ele diz assim, ó, vamos retomar o assunto nessa noite de onde paramos na noite passada, ou seja, que a obra de Deus na salvação é a mesma que a obra de Deus relacionada com o propósito original na criação. Conforme afirmamos ontem, quando a criação dos céus e da terra foi acabada, bem como de todo o seu exército, o propósito completo de Deus estava concluído, e naquele dia ele se alegrou. Todavia, devido ao engano de Satanás, esse mundo se desviou completamente do propósito criativo de Deus, voltando-se para uma direção oposta. Então, veja, Deus tinha um propósito original ali para o mundo. Então, quando ele criou todas as coisas, ele tinha um propósito ali para que tudo acontecesse da forma como ele designou. Porém, quando o pecado entrou, né, devido ao engano de Satanás, esse propósito, o mundo desviou o seu caminho. Então, a gente viu, né, inclusive na semana passada, que quando Deus terminou ali, no sexto dia que ele acabou ali, no sétimo ele descansa de toda a sua obra. Mas a gente viu que depois de, né, 4.000 anos ali, né, mais ou menos, Jesus falou assim, né, meu pai trabalha até agora. E é exatamente isso que ele vai comentar também. Por quê? Por que Jesus fala isso, né? Então, veja só. Olha o que ele fala ainda. Portanto, a fim de completar seu propósito, Deus precisa reunir desse mundo um povo que possa encher a terra quando essa for renovada, como teria ocorrido se a humanidade nunca tivesse caído e se desviado do seu propósito divino original. Quando essa obra se completar mediante o poder da palavra da salvação, aí sim, o propósito original de Deus ao criar esse mundo e tudo que nele há alcançará o seu clímax. Então, veja, o propósito só vai se cumprir verdadeiramente quando essa obra, ou seja, quando Deus reunir um povo que possa encher a terra, quando a terra for renovada, aí sim a obra vai estar completa. E lembrando que a nova terra vai ser uma terra de justiça, então só os justos podem habitar na nova terra. Aqueles justificados pela graça de Jesus e tornados justos. Aí, agora ele vai dizer por que então Jesus falou aqui. Ele vai dizer, é por essa razão que nosso Salvador, quando esteve na terra, disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. A obra de Deus foi concluída quando o sétimo dia se iniciou milênios atrás. Ele então descansou. Contudo, visto que sua obra nessa terra, ao criar o homem, foi desfeita, ele se pôs a trabalhar novamente na obra da salvação, a fim de completar o seu propósito original. Foi por isso que Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Queridos, esse é um princípio fundamental que a gente precisa encaixar na mente para a gente entender todo o contexto do capítulo 21. Por quê? Ele vai mostrar para a gente assim, ó, a obra da criação é a mesma obra da redenção. Então, nós comentamos um pouco sobre isso no estudo passado, mas vamos aprofundar um pouco mais hoje. Então, veja, como foi que Deus criou tudo? Pela palavra. Mas ele criou pela palavra por meio de quem? Por meio de Cristo. Então, Cristo foi o autor da criação ali, né, junto com o Pai também. Mas, na obra da redenção, Deus também salva o ser humano por meio de quem? Por meio de Cristo. Ou seja, pelo mesmo agente que ele utilizou ali, né, que esteve com ele na criação. Então, criação e redenção é a mesma obra. E quem é que faz? Qual agente, né, que Deus usa ali para poder fazer todas as coisas? É Deus em Cristo através da palavra. Então, Deus usa a palavra dele. Isso hoje vai ficar
bem mais claro, a gente vai ver isso, né? De forma prática, como que isso impacta a nossa vida diariamente, a gente entender isso, né? Isso tem que ficar bem claro, assim, para a gente levar isso para o nosso dia a dia durante a semana. Então, olha só, ele vai dizer assim, ele vai citar, ele chega a dizer no sermão, né, que ele vai citar algumas passagens do Velho Testamento e algumas do Novo. Então vamos pegar somente algumas, não vou pegar todas que ele cita, mas o pensamento em si a gente vai compreender direitinho. Por quê? Primeiro ele pega Salmo 111, se você puder dar uma olhada aí, Salmo 111, verso 4, se você quiser anotar também. Ele diz assim, ó, vamos ler primeiro Salmo 111, verso 4. Só um detalhe. Por que ele vai utilizar essas passagens? Porque ele vai mostrar na Bíblia que a obra da redenção é a mesma obra da criação. É por isso que, embora Deus tenha descansado no sétimo dia, Jesus falou, meu pai trabalha até agora. Por quê? Ele já tinha finalizado o propósito dele quando ele descansou no sábado. Mas como o homem pecou e foi desviado desse propósito original, Deus voltou a trabalhar. E como é que Deus trabalha? Da mesma forma que ele trabalhou no início, pela palavra. Haja luz, houve luz. Que a terra produz sementes, tal, 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 então, pela palavra. Só que como é que isso se dá na redenção, né? Como é que Deus trabalha com a palavra na redenção? Porque na criação você vê ali em Gênesis, ele utilizando a palavra e falando, haja luz, houve luz, isso e aquilo. Mas no caso da redenção, como é que isso acontece? Isso que a gente vai ver e é maravilhoso, ó. No Salmo 111, verso 4, diz assim, ele fez memoráveis as suas maravilhas. Aí Jones fala. Outras versões, traduzindo literalmente o original hebraico, dizem, ele fez um memorial para suas maravilhas, para suas maravilhosas obras. É sobre isso que temos falado. Essa é a primeira parte do verso. A última parte diz, benigno e misericordioso é o Senhor. Suas maravilhosas obras, então, representadas no memorial que ele estabeleceu, estão associadas neste verso à sua bondade, compaixão e misericórdia demonstradas ao homem, que tanto carece delas. Olha que magnífico isso. Então, a Bíblia fala das obras de Deus, do que ele fez, e depois diz, ele é benigno e misericordioso. Ou seja, primeiro mostra a criação, né, Deus ali criando as coisas, e depois mostra o caráter dele. Ou seja, as obras que ele fez demonstram quem ele é. Então, como foi que Deus fez tudo? Pela palavra, a gente vai ver ainda isso. Então, a palavra de Deus, né, agindo, demonstra quem ele é. E a forma como ele trata as pessoas, né, o caráter dele. É isso que a gente vai ver. Então, para explicar a redenção, para falar do caráter de Deus, olha o que o salmista utilizou. As obras. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Então, os montes, as cachoeiras, os vales, os outeiros, tudo isso foi mostrado pelo salmista para dizer, olha só como ele é grande, misericordioso e benigno, né? Então, através da criação, você começa a conhecer quem é o seu redentor. Olha que interessante isso. Então, é exatamente sobre isso que esse sermão ele vai começar a traçar isso. Isso é muito importante. A gente vai entender mais ainda lá na frente. Depois ele vai utilizar Isaías capítulo 40. Se vocês puderem até na Bíblia de vocês, fazer uma marcaçãozinha assim, ó, é importante. Ele diz assim, ó, Isaías 40, verso 25 e 26, diz assim, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só tem a faltar. Aí ele diz, em outras palavras, nenhuma sai de sua rota. Todas são mantidas no lugar. Quem faz isso? Aí a congregação responde, o poder de sua palavra. Aí ele diz, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Gente, olha que magnífico. Então, como é que Deus faz, né? A gente ainda vai continuar a leitura no verso 27. Mas como, olha só que Deus maravilhoso. Olha o que ele fala, ó. Tá vendo as estrelas? Você vê incontáveis estrelas. Mas alguma sai de sua órbita? Não sai. Todas elas vêm andando certinho, vem ali, ó. Vem certinho fazendo a rota delas. Nenhuma sequer sai da rota, nenhuma se desvia para dizer assim, ah, não. Você vê várias estrelas ali, mas tem um bocado ali que não sabe nem para onde vai. Não. Apesar de serem diversas, milhares, não tem uma delas que sai da rota. Todas elas vêm perfeitamente ali unidas. Quem fez isso? A palavra de Deus. Lá em Gênesis, quando Deus ordenou que elas existissem, a própria palavra em si, Hebreus 1:3 fala que ele ainda sustenta todas as coisas pela palavra.
Então a palavra faz duas coisas. Ela cria e ela sustenta isso. Deus não só criou as estrelas. Que haja estrelas, por exemplo. Pronto. Acabou. Agora a palavra não tem mais serventia nenhuma. Não. O fato de as estrelas até hoje, milhares de anos depois, estarem em sua órbita é porque um dia Deus falou para essas estrelas virem à tona, né? Então, a palavra não só cria, como ela sustenta. Então, Deus fala isso, tá vendo aí? Ó? Olhe para as estrelas e veja o poder da palavra. Olha que maravilhoso isso. Olhe para as estrelas e comece a contemplar o poder da palavra. Só que vem a pergunta, por que Deus manda a gente fazer isso? E é exatamente essa pergunta que ele faz, né? No próximo parágrafo. Ele fala assim, ó, por que Deus pede isso? Leiamos o verso 27. Olha o que Deus fala. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Aí ele diz, o mesmo Deus que nos pede que olhemos para cima, a fim de vermos quem criou todas essas coisas, aquele que chama as estrelas pelo nome, sem que uma só venha a faltar, esse mesmo Deus diz, ó Jacó, por que você está dizendo que Deus o esqueceu? Por que você está sem coragem? Por que razão Deus teria se esquecido de você? Ora, ele não se esquece de nenhum planeta do universo. Ele conhece a todos pelo nome. Esqueceria ele o seu nome? Gente, olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, né, ela sustenta todas as estrelas em sua órbita. Por que motivo, né, Deus iria se esquecer de nós se uma estrela, né, que é umazinha no meio de milhões, né, nenhumazinha sequer. A Bíblia fala que Deus, ele sabe cada uma delas pelo nome. Então, se uma estrela Deus faz isso, como que ele esqueceria de Jacó, aqueles por quem ele deu a vida? Né? Não tem como ele fazer isso. Então, a mesma palavra que sustenta as estrelas é a mesma palavra que sustenta a gente. E a gente vai perceber que é a mesma palavra que salva a gente. E é aí que está o ponto. Por quê? Porque a gente vai começar a perceber o valor do que Deus fala ou do que Deus falou para a nossa salvação. E isso, gente, vai mudar muita coisa. Olha só que coisa maravilhosa isso. Veja como isso pode mudar o nosso dia a dia. Por quê? Ó? Veja só. Aqui na continuação, ele ainda vai utilizar alguns versos que vão trazer ainda esse mesmo pensamento para ficar bem estabelecido na nossa mente. No verso 28 e 29, Deus continua falando assim, ó, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aí Jones faz a pergunta, quem faz isso? Aí a congregação, o Senhor, o mesmo que nos pede para olharmos ao alto e vermos quem criou todas essas coisas, em seguida diz que tem força para oferecer ao cansado. Ele faz forte ao cansado por meio de sua palavra. Olha só. É por isso que ele diz, tem de bom ânimo. Lembram o que Daniel falou quando Deus lhe disse ser forte? Aí Daniel diz assim, ó, ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Gente, olha que coisa profunda isso. Imagine só, digamos que você conheça alguém que está doente, e aí você vai na igreja pedir oração por essa pessoa, né? E aí você pode pensar assim, não, ó Senhor, eu quero tanto que o Senhor vá lá na casa de fulano está tão mal, a família está triste, Senhor, toca naquela pessoa, vai lá, Senhor, né? E tudo isso, e a gente pensa que Deus vai fazer a obra como se um ser humano fosse fazer a obra. Então, é muito natural que a gente pense assim, ó, que Deus vai lá. Não, Deus vai lá tocar, Deus vai lá presencialmente fazer aquilo. E a gente vai, inclusive, falar sobre isso no ano que vem, né? Quando a gente for estudar o estudo sobre fé, e a gente vai ver exatamente isso de forma muito abrangente, que é o quê? Deus não precisa ir lá. Por quê? Porque Deus já falou algo. Isso aqui, gente, é muito interessante. Por quê? A gente costuma pensar que Deus precisa falar. Então, por exemplo, se eu quero alguma coisa para minha vida, alguma bênção, alguma coisa, né? Eu peço a Deus, Senhor. Ainda que eu creia na palavra de Deus, eu falo, né? Senhor, que a sua palavra, que o Senhor fale algo. Se o Senhor falar, algo vai acontecer. Só que, na verdade, quando a gente começa a perceber a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, na verdade, Deus já falou. Então, o que a gente precisa é olhar para as Escrituras e acreditar que, de fato, Deus falou. E tomar posse do que ele já falou, como se a palavra de Deus, porque ela realmente é, fosse criativa.
Você percebe, então, que a gente precisa olhar para o que Deus falou na Bíblia e começar a observar que isso que ele falou tem um poder criativo, porque, olha quando o anjo fala para Daniel ser forte, pronto, quando ele fala aquilo, como ele estava ali, né, em nome de Deus, quando ele falou, Daniel se fortaleceu. E aí Daniel toma aquela palavra para si e ele diz, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Então, Deus, ele fala, é isso que Deus está querendo ensinar para a gente ali em Isaías. Ele fala assim, olhe para o alto. Então, às vezes, se você puder, né, faça isso mesmo. Chegue em casa, assim, em algum lugar que você estiver. Olhe para o alto. Veja as estrelas. E veja todas elas na sua órbita. E veja, alguém bota a mão nelas para ela ficar fazendo isso? Não. Deus falou. Deus só fez dar ordem. E até hoje, milhares de anos depois, elas continuam em sua órbita. Aí o que, é que Deus está dizendo? Então, olhe para isso. Você está vendo? Da mesma forma que eu falei para elas, e até hoje elas estão assim, eu também falei com você. Então, Deus tem várias promessas na Bíblia, várias. E muitas vezes a gente não frui, porque a gente não olha para essas promessas como tendo um poder criativo em si mesmas. Então, quando Deus fala algo, aquilo realmente acontece. Agora, eu preciso crer. No nosso caso, a gente precisa crer para que isso seja uma realidade. Então, criação e redenção é a mesma coisa. Quando você lê na Bíblia, por exemplo, né? Deus falando assim com você, né? Por exemplo, Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Se a Bíblia está lhe dizendo que agora se manifestou a justiça para você sem a lei, você tem que crer que, de fato, naquele exato momento que você está lendo, essa justiça está se manifestando em você. Percebe? Isso é uma coisa que a gente até aprendeu nos capítulos passados. Eu faço isso todos os dias, por quê? Porque eu entendo que a cada dia nossa luta é contra o nosso próprio eu. Nosso eu tenta sempre ganhar ali a batalha. Mas quando a gente clama as promessas, entendendo que a palavra é criativa, Deus cria o que ele falou na Bíblia em nós. Isso é muito importante. Então, criação e redenção é a mesma coisa. Tudo acontece pela palavra. Então, Deus não precisa chegar para você hoje de manhã e falar assim, meu filho, eu vim trazer uma mensagem. Não é tão comum a gente ouvir isso. Muitas vezes a pessoa vai dar um testemunho na internet, seja lá no YouTube, alguma coisa assim, e a pessoa fala assim, não, eu agora eu vou obedecer a Deus nesse ponto, porque eu tive uma visão que o anjo apareceu para mim, ele falou isso, agora eu vou viver. Mas veja, ou então imagine que um anjo apareceu para alguém e falou assim, ó, você precisa guardar o sábado. Mas precisa isso? Precisa ter uma manifestação física retumbante, uma coisa assim extraordinária, para você olhar aquela luz viva, você dizer, eita, é verdade? Precisa? Não. Por quê? Porque Deus já falou na palavra. Deus não precisa ficar repetindo, porque a palavra dele só fala uma vez, tudo acontece. Percebe? Então, quando a gente olhar para a Bíblia, nós temos que ver aquelas promessas ali e clamar por elas, entendendo que a redenção é a mesma obra da criação. Deus fala e aquilo acontece. Se Deus está dizendo que vai haver justiça em mim, ele não precisa me explicar ou dizer, não, meu filho, você vai ser justo porque é assim, 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 assim. Deus está dizendo, tome posse. Se ele já falou, vocês percebem que a redenção é isso? Deus já falou, assim como ele já falou na criação, ele também, para a nossa redenção, ele já falou. Agora, o que, é que eu preciso? Pegar essas promessas e aplicar para mim. E crer nessas promessas que elas vão acontecer. Elas vão acontecer, porque já está falado. Então, inclusive tem um livro que, quem já comprou esse livro vai se lembrar do que eu vou falar agora, que é o livro Milagres de Jesus, de Wagner. Ele fala, né, ali daquele homem que certa vez foi até Jesus e pediu a Jesus para curar ele, o leproso, né? Aí ele diz assim, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Aí Jesus responde, né? Quero ser limpo. E aí aquele homem foi purificado da lepra. Mas Wagner, ele fala assim, ó, mas nós hoje, se a gente chegar até Jesus com a mesma frase do que esse homem usou, já é incredulidade da nossa parte. Por quê? Aquele homem falou assim, se quiseres, podes purificar-me. Mas a gente não pode falar isso. Por quê? Porque já na Bíblia, em diversas passagens, Deus já disse que o que ele quer é que a gente tenha saúde e que a gente seja curado de nossas enfermidades. Então, Deus já falou. Eu não posso perguntar, ô Senhor, será que o Senhor quer me curar? Não. Eu já tenho que ir a ele como uma certeza. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor quer me curar. Agora, estabelece a minha fé nisso. E aí sim, a gente vai ver grandes coisas acontecendo. Então, muitas vezes, a gente coloca tantos sis, né? Se for acontecer isso, Deus vai me dar. Se não, se, não. Eu tenho que olhar para o que está escrito. O que, é que Deus escreveu?
Pronto, se ele falou isso é porque ele quer passar para mim exatamente o que ele disse. Ele me dá a certeza. Então, a obra da redenção é o que está escrito da mesma forma. Deus falou e isso vai acontecer. E isso é maravilhoso demais. E aí ele diz assim, ó, Salmo 147, verso 3 e 4. Ele sara os de coração quebrantado e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Então, olha que interessante. Primeiro, ele fala duas coisas aqui. Primeiro, ele sara os de coração quebrantado e liga-lhes as feridas. Aí depois ele diz, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Olha de novo aí, redenção e criação juntos. Veja só o que ele vai dizer aqui embaixo. Ó. Então, aquele que pode contar o número das estrelas e chamar todas pelo nome é o mesmo que sara os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Está você com o coração quebrantado e o espírito ferido, quase em desespero, pensando que tudo e todos se esqueceram de você? Ora, lembre-se desses versos. O pensamento ligado a eles é o seguinte: ele não sara apenas os quebrantados de coração e cuida de suas feridas, mas ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Esse Deus não se esquecerá do seu nome. Este é o Senhor. Este é o nosso Salvador. Então, veja, ele não se esquece de contar as estrelas. Da mesma forma, ele também não vai se esquecer de nós. E ele também não vai se esquecer do que ele falou, né? Ele não vai, ele disse para Jeremias que ele vela pela sua palavra. Então, se eu olho para a palavra, para o que ele disse, e eu creio naquilo, nada nesse mundo pode me abalar, né? Nada nesse mundo pode tirar a mim, de receber aquilo que ele falou. Então, Deus não precisa liberar uma palavra. Deus já liberou a palavra, está na Bíblia. Eu só preciso agora conhecer essas promessas e entender que o mesmo poder que quando ele falou haja luz e houve luz, é o mesmo poder quando ele faz qualquer outra promessa para nós em relação à nossa salvação. É o mesmo poder. Você percebe quanto poder grandioso tem para cada um de nós no Evangelho? Porque é o mesmo poder criativo. Lá de Gênesis é o mesmo poder que tem em Romanos, que tem em Gálatas, que tem em Efésios, que tem em Filipenses. Percebe? É o mesmo, a palavra é a mesma. Então, é o mesmo Deus que falou, a mesma palavra poderosa está lá. Então, quando a Bíblia fala para você assim, né? Te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, creia que ele quer falar exatamente isso. Você não precisa olhar para as circunstâncias, mas fulano uma vez morreu, fulano uma vez não conseguiu vencer. Esqueça. Não olhe para as circunstâncias, olhe para a palavra. Olhe para a palavra. Né? Então, quando Deus fala também que você vai se tornar justo por causa de Cristo, creia. Ah, mas eu não consigo enxergar isso. Não importa. Deus falou. Ninguém conseguia enxergar a luz no início aqui na Terra. Deus não precisou que alguém visse a luz um dia, ou convencesse ele, né? Então, ele inclusive fala isso em Isaías 40, né? Quem foi que ensinou ao Senhor? Quem foi que deu instrução a ele? Ninguém veio instruir Deus, não. Deus faz o que ele faz porque ele é o que ele é. Acabou. Se ele disse na palavra, a gente precisa crer. E isso é redenção. Né? Então, nós somos redimidos pela palavra. A palavra que traz em nós, né? Por meio do Espírito Santo que traz pela palavra ali, aquelas verdades das Escrituras para nós. E é isso que nos salva. E aí, por que é tão importante a gente compreender isso, né? Por que é tão importante a gente entender esses pontos da palavra? Porque lembre-se, Deus fez o trabalho da sua palavra em 6 dias. No 7º, ele descansa. Então, nós vimos na semana passada que esse sinal foi estabelecido por Deus. Né? Esse sinal foi estabelecido por Deus, que é o sábado. Mas Cristo estava ali descansando no sábado, a gente viu isso. Então, o sábado aponta para Cristo. Né? E aí ele vai fazer uma questão seguinte, ó. Depois que Deus criou tudo pela palavra, olha como as coisas vão se linkando, ó. A gente acabou de entender que tudo é feito pela palavra, tanto a criação como a redenção. Porque a Bíblia fala que quem está em Cristo é nova criatura, ou seja, é uma nova criação. E Deus cria por meio da palavra. Deus não tem outro agente para criar. É a palavra. Pronto. Agora que a gente entendeu isso, qual é o sinal de que é Deus quem transforma pela palavra? O sábado. O sábado é o sinal. Então, aí ele vai fazer uma pergunta. Agora, se outro sinal é estabelecido para expressar a obra da salvação, um sinal diferente daquele que Deus estabeleceu, será que esse sinal revelará o poder de Deus e a salvação que esperamos? Não. Pense cuidadosamente nisso. Deus estabeleceu um sinal para expressar seu poder que atua em toda parte e de toda forma, em Cristo Jesus. Se você, ou quem quer que seja, estabelecer outro sinal, este não representará o poder de Deus, pois se trata de outro sinal que Deus não instituiu.
se alguém decide estabelecer algum sinal, isso não é obra de Deus. Portanto, é impossível expressar o poder de Deus por outro meio ou sinal. Isso é impossível, não concordam? A congregação fala, sim. Você percebe, então, que é o sábado que aponta para esse poder criador de Deus na palavra? Se você tira o sábado da questão, você perde toda essa questão da santificação por meio da palavra, de criar um novo homem pela palavra, né? Toda a obra do Espírito Santo cai tudo por terra. Se você muda o sinal. E não foi exatamente isso que a igreja veio fazendo ao longo do tempo, a igreja romana. O que eles fizeram? Olha só. Quando o domingo foi estabelecido e imposto sobre as pessoas pelo poder do governo terrestre, esse ato solidificou o papado conforme ele existe no mundo. Quando isso aconteceu, o domingo foi colocado no lugar do sábado do Senhor com um propósito claro e definido. Vejamos o registro histórico sobre o fato. A afirmação sobre o propósito da ação vem da pena de um dos homens responsáveis pela obra. Na página 313 de As Duas Repúblicas, lemos o seguinte: todas as coisas que deviam ser feitas no sábado, estas nós transferimos para o dia do Senhor. Então perceba, olha o que o ser humano foi fazendo, né? A igreja medieval começou a fazer, a igreja lá do passado. Eles começaram a trocar. O que era feito no sábado, eles começaram a trocar para o domingo. Veja, isso não é só uma questão de dia, é uma questão que envolve todo o poder criativo e redentor de Deus. Você percebe isso? Que não é apenas uma mudança de dia, porque se o sábado sinaliza que você está sendo santificado pela palavra, que você tem comunhão com Cristo, se você remove esse sinal e põe outro, você está dizendo o que com isso? Que a sua adoração não é ao mesmo Deus e que a sua santificação não é por meio da palavra, porque se a sua santificação é por meio da palavra, você tem que ter o sinal estabelecido pelo próprio Deus. Fora isso, não há santificação. Vocês percebem, então, agora como fica mais claro aquele texto que o Chico fala assim, né? Que a guarda do sábado implica em salvação eterna. As pessoas, né, muitas vezes a pessoa que não guarda o sábado olha isso e fala, isso aí é salvação pelas obras. Não é. É porque o sábado está diretamente ligado a Cristo. Porque Cristo é a palavra. E é por meio da palavra que Deus faz todas as coisas. Então, se você remove esse memorial do Senhor, esse sinal, você remove a palavra de Deus, você remove Cristo e você remove todo o motivo da redenção da raça humana. Então, olha só. Continuando, ele diz assim: este foi o único objetivo porque o domingo foi estabelecido. Qual foi o motivo? Tomar o lugar de Deus e do sábado do Senhor. É apropriado que tal ocorresse, pois vimos que, se existe um poder concorrente para salvar o homem, este deve ser outro sinal no lugar de Deus, para representar o seu poder, um sinal que lhe seja próprio. Foi assim que o papado se firmou. Foi isso que estabeleceu o governo da igreja e tornou a igreja o canal de salvação mediante o poder terrestre absoluto e o uso da força para exigir das pessoas fidelidade. Olha que interessante. O domingo, ele trouxe essa mudança, porque perceba, não é só uma mudança de dias. Se você retira o sábado, você retira Cristo, você retira a obra do Espírito Santo, você retira a santificação pela palavra, você retira tudo. Então, quando você retira isso, as pessoas ficam sem um norte, né? As pessoas ficam sem um parâmetro de santificação. Então, veja, se ela não tem um parâmetro de santificação, se ela não tem uma lei específica, você abre e diz assim, não, agora você tem que render a autoridade a fulano, a tal imperador, a tal papa, seja lá o que for. O que vai acontecer? As pessoas não tem como você colocar todo mundo debaixo desse governo. Você não tem como forçar a adoração dessas pessoas. Você não tem como trazer a adoração de forma, na verdade, eu digo, livre. Né? Você diz assim, todos são livres para adorar o dia de domingo, para adorar o papado. Eles nunca iam conseguir fazer isso. Porque a verdadeira união, quem faz é quem? É a palavra, é o Espírito Santo. Olha o caso dos discípulos. Estava com o próprio Jesus durante 3 anos e meio, e você vê os discípulos brigando entre si para ver quem era o maior. Ou seja, não havia união genuína entre eles, mesmo com o próprio Jesus ali. Ou seja, é somente quando eles receberam o Espírito Santo ali, né? Quando Jesus disse, fiquem em Jerusalém, quando eles começaram a buscar o Espírito Santo, que o Espírito Santo desceu, houve perfeita unidade. Você vê até em Atos 4 que eles dividiam as coisas, tudo isso. Então, essa perfeita unidade só pode existir mediante a palavra de Deus e a operação do Espírito Santo. Como você retirou o sinal que traz tudo isso, qual é o resultado? Anarquia, né? As pessoas desunidas, uma coisa completamente desarmoniosa. Só que a igreja, quando fez isso, ela não sabia lidar com isso. Ué, como é que a gente vai fazer então, né?
se as pessoas estão cada um dispersa, o que ela fez? Começou a apelar para o poder civil, para exigir pela força que as pessoas fossem fiéis aos estatutos da igreja. E é nisso que reside a apostasia, é isso que Jones vai falar. Quando é que a igreja tem apostasia? Quando ela não consegue, né, pela liberdade, tornar os seus membros fiéis. Os membros não conseguem ser fiéis quando há liberdade. Somente debaixo de jugo, somente debaixo de opressão e servidão que se consegue fidelidade. Isso é apostasia. Então, olha só que coisa interessante. Então, a igreja cristã, lá no passado, começou a se apostatar por causa disso, retirou-se o sinal de Deus, e a partir daí você tira todas essas coisas, esses pilares que eram importantes. E aí ele diz, ó, o assunto vai mais longe. As proféssias igrejas protestantes dos Estados Unidos tomaram agora o mesmo curso, exaltaram também o domingo, o dia que estabeleceram nesse governo, a semelhança do que a Igreja Católica fez no Império Romano e com o mesmo propósito. Além disso, essas proféssias igrejas protestantes sabem que não há nenhum mandamento que lhes dê respaldo. Elas afirmam isso. Elas afirmam que a prática teve início com a igreja primitiva. Não importa o quanto elas recuem no tempo para encontrar essa prática na igreja primitiva. Pode ser uma instituição eclesiástica, uma ordenança da igreja imposta. É tudo a mesma coisa. É uma obra malévola, pois qualquer igreja que ousa tentar fazer isso torna-se, devido à natureza da tentativa, uma igreja apóstata. Ou seja, é muito comum, né, a gente ouvir as pessoas falarem assim, não, nós guardamos o domingo porque os pais da igreja faziam isso. Os cristãos do primeiro século faziam isso. Mas veja, a nossa base não é o que os cristãos do primeiro século faziam. É isso que eles faziam está na palavra, é simples. Nós podemos sim, né, guardar o que eles falavam, mas desde que esteja baseado na palavra. Se você retira a palavra, e olha como as coisas, né? Tudo se encaixa e vai fazendo todo sentido, porque se você retira o sinal de Deus, que é o sábado, naturalmente você vai desencaixar a palavra, o Espírito Santo, tudo você vai desencaixar. Então, como você coloca o domingo no lugar do sábado, não tem como você encaixar a palavra nisso, porque a palavra vai te levar para o sábado. Então, qual é o argumento agora que se cria? Não, os pais da igreja faziam isso. Mas se os pais da igreja faziam isso, né, em contradição com a palavra, esses daí que as pessoas chamam de pais da igreja não estariam certos. Porque a palavra de Deus que está sempre correta. E isso é importante porque nós, no futuro, né, nós sabemos que virá um grande tempo de angústia como nunca houve. E os argumentos utilizados não serão argumentos corretos escriturísticos. Algumas pessoas vão até, o Espírito Profecia fala, né, que eles vão usar até Romanos 13, e vão começar a falar coisas, dizendo assim, não, tem que obedecer às autoridades, porque elas são constituídas por Deus, mas a gente sabe que nós só devemos obedecer às autoridades enquanto essas autoridades estão submissas a Deus. Se uma autoridade coloca o domingo como sendo algo, né, civil, obrigatório, o cristão em si, ele tem liberdade pela palavra para não estar de acordo com as autoridades. E isso é importante, porque já está chegando no finalzinho aqui, que ele vai falar o seguinte, ó, qualquer igreja, portanto, que se acha no direito de exercer controle sobre as pessoas, se torna, ao assim proceder, uma igreja apóstata. A igreja que obedece a Deus, esta sim é a igreja de Deus. É Deus quem exerce o controle. O poder pertence a ele, a autoridade pertence a ele. Ele usou a igreja de maneira que, por meio dela, ele possa refletir seu poder e sua glória sobre os homens. A igreja, contudo, nenhum direito tem de exercer controle sobre quem quer que seja. Cabe a ela também obedecer unicamente a Deus. Então, não é exatamente isso que veio sendo feito ao longo de todos esses anos, essas centenas de anos. O que a igreja fez no passado? O que Roma fez? E as igrejas protestantes têm feito também? Cada vez mais controle sobre os seus membros, sujeitando os membros à instituição. Então, veja, cada pessoa tem que ser livre. Se você é fiel a essa instituição, é porque você reconhece que essa instituição é correta. Mas a partir do momento que a própria instituição não se reconhece, ou seja, não entende que tem o poder do próprio Deus, ela começa a querer colocar as mãos sobre cada indivíduo. E isso não pode. Né? E a gente viu que ao longo de todo o cristianismo, né, tanto Roma como os protestantes começaram a fazer isso. Cada vez mais colocando a mão sobre a própria membresia. E isso não pode ser feito. Porque isso é apostasia, como a gente está vendo aqui na história. Então, veja, quando você remove o sinal, você remove todas as bases. Né? Olha só, ele vai continuar aqui no finalzinho, ele vai dizer assim, ó, em relação a Jesus, né? Em relação a Jesus, o que aconteceu com Jesus ali, em relação ao sábado e ao domingo, né? Mas especificamente ao sábado, olha o que ele fala. O próprio Jesus Cristo veio a esse mundo, não veio?
Ele mesmo fez o sábado, certo? Sim. Ele mesmo era o Senhor do sábado, não era? Sim. Ele conhecia, e somente ele, o verdadeiro conceito do sábado, não é verdade? Sim. Todavia, ele praticou ações no sábado, mostrando a verdadeira natureza do sábado, que não estava em harmonia com os conceitos dos sacerdotes, fariseus e políticos da época, não é verdade? Sim. E isso incitou ódio da parte deles contra Jesus. O que realmente despertou o ódio deles contra Jesus foi, acima de tudo, o fato de Cristo não dar atenção aos seus conceitos sobre o sábado, não é mesmo? Sim. E esse ódio os levou a eliminar Cristo desse mundo. Um ódio gerado, mais do que qualquer outra coisa, pelas diferenças de opinião sobre o verdadeiro sentido do sábado. Isso os levou a pôr um fim em Cristo. Olha que forte isso. Era o conceito do sábado que aqueles homens não tinham corretos na mente, mas que Cristo disse, eu sou o Senhor do sábado, então eu que sei realmente como que guardo o sábado, sou eu que determino como é a forma correta. Mas como que ele falava, não se harmonizava com o que se pensava na maioria das pessoas da época, o que foi que fizeram? Um ódio mortal contra ele. E quiseram desarraigar ele da terra. Isso vai ser, o que, é que vai acontecer? Vai se repetir no futuro. Novamente, os homens vão fazer isso agora contra Cristo na pessoa dos seus santos. Aqueles fiéis que permaneceram na terra. Novamente, nós teremos essa controvérsia de novo. Porém, é importante a gente lembrar o seguinte. Ele aqui vai falar sobre o congresso ali, né? Ele diz assim, ó, esse congresso está quase terminado. É muito provável, levando em conta toda a situação, que ele chegará ao fim sem que haja discussões adicionais sobre essa questão. Se o próximo congresso revogar a ação completamente, isso não afetaria a situação e seus resultados. O gatilho foi acionado e a questão prosseguirá apesar de qualquer coisa que possam fazer. Vocês e eu não precisamos ficar surpresos se houver idas e vindas nessa questão. É possível que o assunto não seja revogado pelo próximo congresso, mas pode ser em outro momento. Se houver algum tipo de revogação, que cada guardador do sábado se erga com todo vigor que o Espírito de Deus lhe der e rompa todo o laço com tudo que é terreno. E se ponha a trabalhar na causa de Deus, pois uma coisa é certa. Em pouco tempo, a maré vai subir novamente e levar todos à ruína. Não precisamos ficar surpresos com possíveis retrocessos e o significado deles. Gente, isso aqui é muito forte. Olha o que ele fala. Veja só, a gente sabe que ali naquela época, logo no início do livro, a gente estudou o quê? O que foi feito ali pelos líderes daquela época, os líderes políticos? Eles realmente acionaram o domingo ali como sendo algo civil, né? E aquilo estava ganhando uma força extraordinária. Então, Jones fala, ó, eles já colocaram isso. A gente não precisa ficar falando assim, um dia, no futuro, eles vão trazer o domingo à tona como sendo uma questão civil e religiosa, porque eles já fizeram isso. Eles já fizeram. O que eles não fizeram foi aquela questão que a gente sabe que foi uma coisa nacional. Eles não conseguiram fazer isso. Mas acionar o domingo como sendo um dia de guarda, como sendo um dia para a família, já foi acionado. Né? Eles só não conseguiram levar isso de uma forma abrangente mundial. Mas já foi acionado, ou seja, aí ele vai dizer, ó, se eles vão revogar isso ou não, por agora, a gente não pode olhar para isso e se porventura eles disserem assim, não vamos colocar isso aqui agora. A gente não pode olhar para isso como se, tá vendo? Nem precisava isso tudo. Ele fala até isso no livro, né? Não sei se eu coloquei isso aqui. Porque algumas pessoas iriam dizer aí, ó, tá vendo? Tanta coisa que Jones falou, tanta coisa que todo mundo tava ali e não teve nada. Aqui, eu botei. Tá aqui, ó, na página 285, ele diz assim, ó, contudo, aqueles que não são experientes na causa de Deus terão uma compreensão errônea dos eventos e lhes dirão, nós lhe falamos o tempo todo que vocês estavam exagerando a situação. Não havia nada com o que se preocupar. E assim eles vão se acomodar. Mas quando a maré subir novamente, eles sofrerão a ruína. A maré já está em movimento. E o resultado virá, apesar de qualquer coisa que o mundo possa fazer. Então, não importa o que alguém possa lhes dizer. Digam que vocês estão bem informados sobre a situação. Não importa se o Congresso revogar a decisão. Afirmem que vocês têm razões muito seguras de que os acontecimentos estão mais próximos do que nunca. E coloquem todo o seu ser nessa causa. Se alguém rir de vocês, Deus prometeu que chegará o dia que vocês rirão e eles pratearão. Estamos lidando com coisa perigosa. Mas não afirmamos em nosso estudo anterior que nada mais temos a pregar aos homens nesse mundo senão a Jesus Cristo e ele somente? Somente isso mesmo.
Não vimos também que teremos que fazer nossa obra sem a garantia de qualquer apoio ou influência terrestre, de qualquer proteção dos poderes humanos, renunciando a posses mundanas e com o risco da própria vida? Essa é a mensagem a ser levada ao mundo. Cristo é a mensagem a ser dada ao mundo. Cristo, conforme ele se revela no sábado do Senhor, nesse dia, que é um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Meu nome é Eu Sou o que Sou. Então, nós vimos aqui, né, nesse capítulo, que de fato, o que estava acontecendo ali no final, ele entendeu, ele colocou ali para as pessoas, e ficou bem claro, né, isso fica claro para nós. Criação e redenção são uma só coisa. E nós precisamos hoje ter esse apego com a palavra, ter a palavra na mente, e crer na palavra como ela sendo o que ela realmente é, que é uma palavra criativa. Por quê? Porque lá na frente nós seremos provados. E é importante que a gente compreenda o tempo que a gente vive, que a gente compreenda as profecias. Por quê? Porque muitos, como ele falou, muitos vão olhar para os acontecimentos e vão dizer o quê? Ah, tá vendo? Nada a ver isso aí é o tempo todo, isso aí não tinha nada. Né? Muitos vão olhar e vão dizer, ah, que nada, isso aí tem nada a ver isso aí. Mas, mesmo que as pessoas zombem, mesmo que as pessoas, né, falem, nós precisamos entender o quê? Se Deus falou e você está enxergando os acontecimentos e entendendo tudo dentro da profecia, isso vai acontecer. Não importa se demore mais alguns meses, mas é certo, mesmo que demore mais alguns meses, nós sabemos, nós temos que estar com o nosso caráter semelhante ao de Jesus Cristo, independente se vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, nós precisamos ter o caráter de Cristo. E precisamos pregar o que ao mundo? Jesus Cristo e este crucificado. E a pregação do sábado está junto com ela, porque o sábado aponta diretamente para Jesus. Ele chega até a dizer no livro, logo no finalzinho, ele fala assim, ó, não devemos ter medo de pregar para as pessoas que a guarda do sábado importa em salvação eterna. Por quê? Porque o sábado aponta para Jesus. E se aponta para Jesus, aponta para a santificação em Jesus. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, a guarda do sábado é muito importante. As pessoas precisam ouvir sobre o sábado, elas precisam ouvir sobre a palavra de Deus, sobre o poder da palavra, e elas precisam entender esse sinal que o domingo não pode dar, a sexta-feira não pode dar, qualquer dia da semana que eu acho que seja correto, não pode dar essa santificação, as pessoas nunca vão conseguir alcançar a santificação completa, porque as bênçãos adicionais, Deus só colocou no sábado, só. Deus não colocou no domingo, nem na segunda, nem na terça. Nós estudamos no último capítulo que você vai procurar Deus, se aprofundar no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mas no sábado é o dia que ele reservou para ser um sinal de santificação entre nós e ele, ou seja, é o dia que ele reservou para que nós tenhamos mais comunhão ainda com ele. E aí nós teremos esse caráter de Cristo e receberemos a chuva serolha, que é o poder de Deus, para que a gente possa levar essa mensagem avante. Sem o sábado, sem a palavra de Deus, não existe santificação, não existe chuva serolha, não existe selamento, não existe nada disso. E que Deus nos ajude para que, de fato, nós tenhamos a palavra de Deus com esse afinco, com esse desejo, né? Que a gente memorize as escrituras, que a gente olhe para a palavra e diz, não, se Deus está dizendo que é isso, é isso. Mesmo que as circunstâncias sejam tão adversas e contrárias, que Deus diga que a gente olhe para a palavra e diga assim, se Deus falou, é isso. E que a gente segure isso, né? Até o final, até que a gente vê, de fato, aquilo que Deus falou acontecendo. Porque se ele falou, vai se cumprir. Assim é também com relação a nós. A gente pode olhar para nós mesmos e ver, Senhor, não consigo ver, não vejo como me salvar, meu caráter é assim, 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 tudo, mas se Deus falou que ele morreu para tornar a igreja pura, santa, imaculada, sem mancha, nem ruga, nem nada semelhante, creia que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Ele vai se encarregar de fazer isso. Nossa parte é exatamente crer nisso e edificar nossa casa, né, sobre a rocha, ou seja, começar a trabalhar, começar a viver baseado no que Deus falou, assim como Abraão. E isso certamente vai acontecer em nossas vidas também. Então, que Deus nos abençoe, que no próximo capítulo, né, nós possamos nos aprofundar ainda mais sobre essas questões, e Deus vai nos ajudar a gente chegar nesse finalzinho, para a gente fechar todo o conhecimento desse livro para a glória dele. Vamos fazer a oração então, para finalizar? Oremos juntos. Querido Pai, bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse conhecimento tão importante, meu Pai, desse capítulo. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que a tua palavra, Senhor, é criativa, e o mesmo poder que o Senhor disse, haja luz e houve luz, é o mesmo poder, Pai, que quer trazer luz ao meu coração e ao coração daqueles que estão ouvindo nesse momento. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra continua poderosa, o Senhor continua sustentando todas as coisas,
E lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor crie em nós um novo coração e renove dentro de nós um espírito reto. Que o Senhor crie em nós a justiça e o Senhor, assim como o Senhor criou e mantém todas as coisas, que o Senhor crie a justiça em nós e mantenha essa justiça em nós. Então, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos, ó Pai, que o sangue de Jesus nos lave, que a tua palavra seja cumprida em cada promessa em nossa vida, Senhor. Que possamos fruir desses jardins, Pai, desses jardins maravilhosos que são as suas promessas. Por isso nós lhe pedimos, ó Pai, e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém.